Olá pessoal, me chamo Cristiano Fontes. O tema que nós vamos abordar hoje são notas musicais, pauta e clave. Bom, nós temos 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas 7 notas musicais, muita gente imagina que funciona da seguinte forma: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas na verdade o que nós temos é o seguinte, gente. Você tem um som gerador, Dó, e como se fosse uma escada. E mais na frente a gente vai aprender sobre a escala, que o próprio nome escala, ele vem do grego escada, ou seja, escada, escala subindo. Então nós temos toda vez que você dispõe as 7 notas de forma ascendente, ou seja, na sua ordem natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Claro que se eu falar as notas, eu não vou estar colocando-as de forma ascendente e crescente. Eu apenas vou estar falando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora, se eu passar a entoar, sim, aí você passa a verificar o seguinte, que não é um círculo, ela não faz um círculo, ela na verdade ela começa com som gerador, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e assim vai. Se eu as colocar de forma inversa, eu já estou descendo, então eu vou estar montando praticamente uma escala descendente, ou seja, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Por isso que muita gente, quando está iniciando na música, ele escuta esse termo, são só 7 notas musicais. Aí a pessoa, mas como é que pode tantas notas numa música e só haverem 7 notas? Por causa disso, porque você tem o grave, o médio, o agudo, o superagudo, que é uma matéria que a gente vai abordar bem mais na frente. Mas de antemão a gente já começa a ter essa noção das 7 notas musicais. Importante também, a dica que eu te dou, é você gravar as 7 notas musicais de forma inversa. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Por quê? Daqui a um tempo, quando você estiver mais maduro na música, você vai aprender harmonia. Então, quando alguém falar uma sétima para você, você vai pensar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, a sétima. Se a pessoa perguntar, por exemplo, uma sexta, Lá, porque você vem da oitava, e é muito mais fácil você vir da oitava para a sexta do que do primeiro grau para a sexta. Então, isso aí, de tanto você praticar, é claro que vai ser o tom. Como já sabemos, as linhas e espaços suplementares superiores contam-se as superiores de baixo para cima e as inferiores de cima para baixo. Bom, é um pouco lógico porque nós temos a pauta musical independente. Então, a pauta musical é independente e a pauta musical é contada de baixo, as linhas e espaços são contadas de baixo para cima. Bom, aqui nós temos a divisão da pauta musical e sabemos que nesse meio aqui você tem linhas e espaços que continuam a pauta musical. Então, suponhamos aqui que a gente trace uma quantidade X de linha, que é o que se tem entre uma pauta e outra. Então, entre uma pauta e outra, você sempre vai ter essa quantidade de linhas que dão continuidade à pauta, que antigamente era feito dessa forma. Então, se você, por exemplo, quiser representar uma linha abaixo da pauta, você sabe que aqui tem um espaço. Então, basta você colocar a nota e um tracinho. Então, bom, a contagem das linhas e espaços suplementares superiores e inferiores é feita da seguinte forma: as inferiores contam-se de cima para baixo e as superiores de baixo para cima, ou seja, primeira, segunda, terceira e quarta linha abaixo da pauta. E as superiores, primeira, segunda, terceira, quarta linha acima da pauta.
Da mesma forma o espaço, tá? Então a contagem é a mesma. Cristiano, e existe limite? Sim, é considerado um limite de 5 linhas. É ilimitado, é claro, né? Não existe limite para o uso. Você pode usar quantas você quiser, só que a questão da estética e da lógica musical é o seguinte: se você começar a utilizar muita linha suplementar inferior, olha o que vai acontecer, ó. A nota esbarra na próxima pauta. Então o ideal é o quê? É um limite apenas de 5 linhas a 4 espaços das linhas superiores. Vocês observem que eu estou falando sempre em linhas e espaços. Não entrei ainda na questão de nota musical, tá? Eu não quero, por enquanto, antecipar a questão das figuras de som e silêncio, os valores, né, que a gente vai conhecer ainda. Então, você tem aqui a linha e o espaço da pauta, tá? Então, você vê que existe um limite para ser utilizado. Até porque, e por que a gente tem que utilizar? Uma pergunta que muita gente me faz quando está iniciando aí no mundo da música, né? Por que a gente tem que utilizar linhas e espaços suplementares superiores e inferiores? Pela seguinte situação. Observe que você tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 4 espaços, totalizando aí um total de 9 notas apenas. Então você só teria 9 notas aqui. Então, existem mais notas? Existem mais notas musicais, porque nós temos as notas graves e agudas. Mesmo que elas possuam o mesmo nome, existe a diferença de oitava. Então, se faz necessário, se o teu instrumento, se sua música ultrapassar a primeira linha da pauta, descendente, vai se precisar o quê? Acrescentar uma nota. Então você vê que essa figura ela se encontra no espaço suplementar inferior. Então se eu quero uma linha, que é a primeira linha suplementar inferior, observe que basta eu traçar uma linha invisível que você vai ter a próxima linha, tá vendo? Só que na hora de representar, o que eu vou fazer? Eu vou representar apenas um tracinho. E assim sucessivamente. Da mesma forma, a parte superior, tá vendo? Então, se eu vou representar a parte superior no primeiro espaço, eu coloco uma figura. Então, eu coloquei a figura. Eu quero colocar a primeira linha suplementar superior. Eu boto um tracinho. Então, assim que funciona as linhas suplementares superiores e inferiores.